E aí, pessoal que está se preparando para o exame de ordem, a prova da OAB, bora lá então em busca do nosso objetivo. Não é sonho, é objetivo passar na prova da OAB, na prova do exame de ordem. Tranquilo? Trouxe mais um tema sobre direito da nacionalidade. Eu falei que eram 3 questões, lembram disso? Então, olha só. Qual é a ideia? É mapear como o exame de ordem cobre esse tema. Com essas 3 questões, a gente consegue chegar forte na prova, que é exame de primeira fase. Ah, essa questão é mais antiga, a gente está vendo aqui, ó, 2017. Rogério, questão antiga. Pelo contrário, pessoal, está no banco da FGV. Pode ser cobrada novamente. Ela vai lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V, traz essa questão de novo aí, você está despreparado. A ideia é chegar preparado para o exame de ordem. Vamos lá então ver a questão? Vem comigo. Então, olha só. Como eu disse, 2017, mas está no banco da FGV. Pode voltar a cair sim. Qual o problema? Nenhum. Ou vocês acham que o examinador não sabe que vocês só querem ficar vendo as questões do último exame? Aí ele traz a do exame mais antigo, pegou todo mundo. Vamos lá então. Luca nasceu em Nápoles, então ele nasceu na Itália. Nasceu em 97. É filho de Marta, uma italiana, então a mãe dele é italiana, e filho de Jorge, um escritor brasileiro. Quando de seu nascimento, os seus pais o registraram. Opa, é brasileiro nascido lá fora registrado, é brasileiro nato. Apenas, olha aqui, ó, apenas no registro civil italiano. Luca nunca procurou se informar sobre o seu direito à nacionalidade brasileira. Será que ele tem direito à nacionalidade brasileira? Vamos ver. Mas agora, vislumbrando o seu futuro, ele entra em contato com um escritório especializado, a fim de saber se e como poderia obter a nacionalidade brasileira. Assinale a opção que apresenta em conformidade com a legislação brasileira o procedimento indicado pelo escritório. Então, pessoal, olha só. A questão trazendo direito da nacionalidade, a gente vai aqui mapear a prova do exame de ordem e você não vai errar mais. Abra caderno aí, caneta, anota isso aí que vem agora. É munição para passar. Vamos lá. Então a gente vai pegar uma caneta aqui primeiro para bater um papo. Então o Luca, ele nasceu onde está aqui? Ele nasceu em Nápoles, nasceu na Itália. Então é brasileiro, nascido no estrangeiro. A gente sabe que o Brasil adota o ius solis para nascido no território brasileiro. Ele adota também o ius, vou colocar entre aspas, embora há uma divergência se o latim precisa ou não, mas o examinador não sabe, né? Se for numa segunda fase, a gente sabe dessa divergência. Então anota entre aspas. O ius sanguinis. O ius sanguinis, ele precisa de mais uma condição para ser brasileiro nato. Quando o Brasil adota o ius sanguinis, ele precisa de mais uma condição. E aqui é para nascido no estrangeiro. Então, nasceu no estrangeiro, nascido no estrangeiro. Nasceu no estrangeiro, o Brasil adota o critério ius sanguinis. Mas o critério ius sanguinis, ele precisa de mais uma condição. Na verdade, são 3 condições alternativas. Basta ele preencher uma dessas 3 condições e ele vai ser considerado brasileiro nato. E quais são essas condições? Vou puxar para cá. Ó. O ius sanguinis, ele precisa, a primeira condição é que o pai ou a mãe esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Eu vou anotar porque já vi em prova. É o pai ou a mãe. É um dos dois. Podem ser ambos, mas não há necessidade. Então é o pai ou a mãe. Se estiver a serviço da República Federativa do Brasil, adotou a primeira condição aqui. Vai ser brasileiro nato. A segunda condição que pode preencher é registrado, nasceu na República Federativa do Brasil, ou nasceu no estrangeiro. Então, ele nasceu no estrangeiro, ele é registrado em repartição
brasileira competente. Já vou falar do enunciado. Ele é competente. Se ele for registrado em repartição brasileira competente, ele vai ser brasileiro nato também. E a terceira condição que pode ser preenchida é, ele nasceu lá no estrangeiro, então ele vem residir no Brasil, ele tem residência agora no Brasil, ele faz a opção, ele opta, mas ele precisa da maioridade. Então, depois de ficar maior, maior, né? Cadê? Maior. Deu branco aqui, hein? Vamos lá. Ele precisa da maioridade. Maioridade. Eu não sei escrever e falar, né? Motivo de riso em sala de aula direto. Bom, residência. Então, ele precisa residir no Brasil, precisa fazer a opção e ele precisa fazer essa opção depois de ser maior, ter a maioridade civil. Então, se ele preencher uma dessas três condições, ele vai ser considerado, pela Constituição brasileira, brasileiro nato também. Então vamos agora para o enunciado. Ele nasceu na Itália, então ele nasceu no estrangeiro. Adota o critério do ius sanguinis, que é um critério que precisa de mais uma condição. Beleza. Então a gente viu que o pai dele é brasileiro e era escritor brasileiro, ou seja, não estava a serviço da República Federativa do Brasil. Então a condição número 1 que ele poderia preencher está fora. Ele não está a serviço da República Federativa do Brasil. Quando ele nasceu, os pais deles fizeram o registro. Opa, será que adota a segunda condição? Só que eles registraram, olha só, num registro civil italiano. Então não foi numa repartição brasileira competente. Aqui, ó, repartição brasileira competente, só para a gente ficar sabendo, pode ser na embaixada brasileira ou no consulado brasileiro. Como ele preencheu, ele registrou num registro civil italiano, a segunda condição também não foi preenchida, não conseguiu preencher, porque não foi em repartição brasileira competente. Ficou o quê? Ficou a terceira condição. Ela exige residência no Brasil, tem que fazer a opção, e essa opção tem que ser feita depois de atingida a maioridade civil. Então agora a gente parte. Perceberam então, pessoal? É assim que a gente examina o enunciado da prova da ordem, para não cair nas pegadas das alternativas. Então a gente já sabe que ele nasceu lá fora, o pai brasileiro, né, era escritor, não estava a serviço da República Federativa do Brasil, foi registrado, mas registrado numa repartição civil italiana, então também não atingiu a segunda condição, não alcançou, que tem que ser registrado em repartição brasileira competente. Sobrou a terceira condição, que olha, tem que voltar, ele tem que residir no Brasil e optar em qualquer tempo, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira para ser brasileiro nato. Bora para as alternativas então. Alternativa A vai falar assim para a gente: olha, o Luca não tem direito à nacionalidade brasileira, eis que seu pai não estava a serviço do Brasil. Não, não é verdade, a gente viu, né? Tem a terceira condição, que se ele voltar a residir no Brasil, fizer a opção a qualquer tempo, depois da maioridade, ele é brasileiro nato. Alternativa A está errada. Alternativa B, Luca não poderá mais obter a nacionalidade brasileira? Não pode obter, tendo em vista que já é maior de idade? Não, a gente viu que pelo contrário, se ele vier ter residência no Brasil, fizer a opção, e essa opção foi feita depois de ele atingir a maioridade, ele vai ser brasileiro nato. Ele vai ser brasileiro nato. Então, pelo contrário, o fato dele ser maior é sim o requisito que ele preenche. Então, a alternativa B está equivocada por esse sentido também. Alternativa C, Luca tem direito à nacionalidade brasileira? Opa, a gente viu que a terceira condição ele poderia preencher. Mas, ainda que a obtenha, não será, aqui ó, não será considerado brasileiro nato? Não, pelo contrário. Desculpa, nem aqui não.
ele será considerado brasileiro nato sim. Nós vimos aqui, ó, a terceira possibilidade, olha aqui, ó, se ele preencher residência, opção, maioridade, ele preenche e aí com isso ele vai ser considerado brasileiro nato. Então a alternativa C também está equivocada. Ela está equivocada, ele vai ser brasileiro nato sim. Alternativa D. Luca deverá residir no Brasil. Opa, já preenche aqui a primeira, o primeiro requisito da terceira condição. E fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Opa, olha só, ele vai fazer a opção, Rogério, e a maioridade, a alternativa não está falando para a gente. Então, olha que legal. Mas o enunciado falava, né? Que ele residiu, nunca procurou se informar, brasileiro, quando seu nascimento, ele nasceu em 97. Então, ele já tem mais de 18 anos, né? 97. Vamos lá fazer a conta na hora da prova rapidinho. 97, 2007, ele teria 10 anos. Em 2017, ele teria 20 anos, ou seja, ele já teria atingido a maioridade. A prova foi em 2017. Então, embora a questão não trouxe para a gente esse requisito aqui, da maioridade, mas o enunciado trouxe a data do nascimento. Você faria uma conta rapidinho durante a prova e você perceberia que ele preencheu a residência, ele fez a opção e ele possuía a maioridade civil. Alternativa D é a nossa alternativa correta. Perceberam, pessoal? Prova do exame de ordem é assim mesmo. A gente examina o enunciado, tira as informações que tem, vai para as alternativas, rumo ao objetivo que é passar no exame de ordem. Bons estudos!